13 de janeiro de 2025. Estação Espacial Internacional. 400 quilômetros acima da Terra. O astronauta americano Donald Pettit aponta sua câmera para o horizonte e captura algo extraordinário. Um cometa, brilhante como uma estrela, com uma cauda espetacular se estendendo pelo espaço. Mas este não é um cometa qualquer. Seu nome? C-2024-G3. Mas o mundo o conheceria como o Grande Cometa de 2025. E ele estava fazendo algo que apenas 4 outros cometas fizeram nos últimos 100 anos. Brilhar tanto que podia ser visto durante o dia. Naquele momento, o cometa estava passando a apenas 14 milhões de quilômetros do Sol, 10 vezes mais perto do que a Terra. Sua superfície estava evaporando, sua cauda estava crescendo, e seu brilho estava aumentando 16 vezes em menos de 48 horas. Era uma visita única em 160 mil anos. E agora, ele está visível no céu do Brasil. Esta é a história do Grande Cometa de 2025. A história do Grande Cometa de 2025 começa em abril de 2024, no deserto do Chile. O sistema ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, é uma rede de telescópios robóticos projetada para detectar asteroides perigosos. Mas naquela noite de 5 de abril, encontrou algo diferente. Um ponto de luz tênue, movendo-se contra o fundo de estrelas. Não era um asteroide, era um cometa, e estava vindo em direção ao Sol. Os astrônomos calcularam sua órbita e descobriram algo extraordinário. O cometa passaria a apenas 14 milhões de quilômetros do Sol em janeiro de 2025. Para comparação, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Era um Sungrazer, um cometa rasante do Sol. E esses cometas têm 2 possibilidades: ou evaporam completamente ao se aproximar do Sol, ou ficam espetacularmente brilhantes. Nos meses seguintes, astrônomos ao redor do mundo monitoraram o cometa. E ele começou a brilhar, lentamente no início, mas à medida que se aproximava do Sol, seu brilho aumentava. Em janeiro de 2025, estava claro, o cometa C-2024-G3 seria algo especial, muito especial. À medida que janeiro de 2025 se aproximava, o cometa acelerava em direção ao Sol, e seu brilho explodia. No dia 2 de janeiro, o astrônomo australiano Terry Lovejoy relatou algo surpreendente. O cometa estava em um surto de brilho. Em apenas 24 horas, seu brilho triplicou. No dia 7 de janeiro, o cometa atingiu magnitude 1, tão brilhante quanto as estrelas mais brilhantes do céu, e desenvolveu uma cauda de meio grau de comprimento, o tamanho aparente da lua cheia. Mas havia um problema. O cometa estava ficando cada vez mais próximo do Sol no céu. Observá-lo da Terra estava se tornando perigoso. E então, os astronautas da Estação Espacial Internacional entraram em ação. Em 10 de janeiro, o cosmonauta russo Ivan Wagner apontou sua câmera para o horizonte da Terra e capturou o cometa, brilhante e com uma cauda impressionante. No dia seguinte, o astronauta americano Donald Pettit fez o mesmo. Suas fotos mostraram que o cometa estava rivalizando o planeta Mercúrio em brilho. E então chegou o dia do periélio, 13 de janeiro de 2025. Às 10h da manhã, horário universal, o cometa C-2024-G3 passou a apenas 14 milhões de quilômetros do Sol. Sua superfície estava sendo bombardeada por radiação solar intensa. Gelo estava evaporando a taxas incríveis. Poeira e gás estavam sendo expelidos ao espaço. E seu brilho explodiu. Em menos de 48 horas, o cometa aumentou seu brilho 16 vezes. Atingiu magnitude 3.8, quase tão brilhante quanto Vênus, o objeto mais brilhante do céu depois do Sol e da Lua. E permaneceu nesse brilho por quase 9 horas. Era um espetáculo cósmico. E estava sendo observado por milhões de pessoas ao redor do mundo. E então aconteceu algo extraordinário.
algo que apenas 4 outros cometas fizeram nos últimos 100 anos. O cometa C 2024-G3 ficou tão brilhante que pôde ser visto durante o dia. Ver um cometa durante o dia é incrivelmente raro e incrivelmente perigoso, porque o cometa está tão próximo do Sol no céu que há risco de olhar acidentalmente para o Sol e causar danos permanentes aos olhos. Mas alguns astrônomos experientes conseguiram. Chris Schur, do Arizona, usou um telescópio com um sistema especial de bloqueio solar. Nos dias 12 e 13 de janeiro, por volta das 11 da manhã, ele fotografou o cometa contra o céu azul do dia. O cometa estava a apenas 5 graus do Sol. Thomas Dorman, de Oklahoma, usou o telhado de sua casa para bloquear o Sol e um filtro polarizador especial, e viu o cometa a olho nu durante o dia. Ele estimou sua magnitude em 3,5. Nos últimos 100 anos, apenas 5 cometas foram visíveis durante o dia. O cometa Skeeler-Up-Maristany, em 1927. O cometa Ikea-Seki, em 1965. O cometa West, em 1976. O cometa McNaught, em 2007. E agora, o cometa C 2024-G3 Atlas, em 2025. Era um clube muito exclusivo, e o grande cometa de 2025 havia acabado de entrar. E agora, a boa notícia para quem está no Brasil. O cometa ainda está visível. Depois de passar pelo Sol, o cometa C 2024-G3 se afastou e entrou no céu noturno do hemisfério sul, e desenvolveu uma cauda ainda mais espetacular. Para o hemisfério norte, a oportunidade de ver o cometa durou apenas cerca de uma semana. Mas para o hemisfério sul, incluindo o Brasil, Argentina, Chile, Austrália e África do Sul, o cometa continua visível. Então, como você pode vê-lo? Quando? Logo após o pôr do sol, durante o crepúsculo. Onde? Olhe para o horizonte oeste-sudoeste. O cometa estará baixo no céu, perto do horizonte. Como? Primeiro, tente a olho nu. Se o céu estiver escuro e sem poluição luminosa, você poderá ver um ponto brilhante com uma cauda tênue. Com binóculos, a visão será muito melhor. A cauda ficará mais evidente. Com um telescópio pequeno, você verá detalhes da coma e da estrutura da cauda. Dicas: escolha um local com horizonte desobstruído, praia, campo aberto, montanha. Evite poluição luminosa, cidades grandes. Use aplicativos de astronomia, Stellarium, Sky Safari, para localizar o cometa. Leve binóculos ou um telescópio pequeno. Seja paciente. Seus olhos precisam de 15-20 minutos para se adaptar à escuridão. O cometa ficará visível por algumas semanas ainda. Mas quanto mais cedo você observar, melhor. Ele está gradualmente ficando mais fraco à medida que se afasta do Sol. Esta é uma oportunidade única em uma vida. Literalmente, o cometa C 2024-G3 não voltará por 160 mil anos. Não perca! Cometas sempre fascinaram a humanidade e por milênios foram vistos como presságios, sinais dos deuses, anúncios de grandes eventos. Na China antiga, cometas eram registrados meticulosamente. O cometa Halley foi documentado desde 240 a.C. Na Europa medieval, cometas eram temidos. Acreditava-se que anunciavam guerras, pragas ou a morte de reis. Em 1066, o cometa Halley apareceu pouco antes da Batalha de Hastings, quando Guilherme, o Conquistador, invadiu a Inglaterra. O cometa foi bordado na famosa tapeçaria de Bayeux. Em 1910, quando a Terra passou pela cauda do cometa Halley, houve pânico global. Jornais especularam que gases venenosos da cauda matariam toda a vida na Terra. Pessoas compraram máscaras de gás. Alguns se trancaram em casa. Nada aconteceu, é claro. Em 1997, o cometa Hale-Bopp foi visível a olho nu por 18 meses. Um recorde. Milhões de pessoas ao redor do mundo o observaram. E em 2007, o cometa McNaught se tornou o mais brilhante em 40 anos. Sua cauda espetacular foi vista do hemisfério sul. Hoje, sabemos que cometas não são presságios. São relíquias do nascimento do sistema solar. Bolas de gelo,
poeira e rocha que orbitam o Sol desde que os planetas se formaram, há 4,6 bilhões de anos. Mas ainda nos maravilham, ainda nos inspiram, ainda nos lembram de que somos parte de algo muito maior. Mas afinal, o que são os cometas? Cometas são bolas de neve sujas, núcleos de gelo, poeira e rocha que orbitam o Sol. A maioria vem de duas regiões distantes do Sistema Solar: o cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno, e a nuvem de Oort, uma esfera gigantesca de objetos gelados que se estende até quase um ano-luz do Sol. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz o gelo sublimar, passar diretamente de sólido para gás. Esse gás, junto com poeira, forma a coma, a atmosfera do cometa, e a cauda. Na verdade, os cometas têm duas caudas. A cauda de poeira, que reflete a luz do Sol e aparece branca ou amarelada, e a cauda de íons, que brilha em azul devido à ionização dos gases pela radiação solar. Ambas sempre apontam para longe do Sol, empurradas pelo vento solar. Cometas são cápsulas do tempo. Eles se formaram há 4,6 bilhões de anos, quando o Sistema Solar nasceu. Estudá-los nos ajuda a entender como os planetas, incluindo a Terra, se formaram. E há uma teoria fascinante: cometas podem ter trazido água e moléculas orgânicas para a Terra primitiva. Eles podem ter semeado a vida em nosso planeta. Então, quando você olha para um cometa, você está olhando para o passado, para o nascimento do Sistema Solar, para as origens da vida. É por isso que cometas são tão especiais.